E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como dar mate de rei, torre contra rei, que é um final que acontece até bastante, principalmente no nível iniciante, né? E que você tem que saber, não tem outra opção. Você tem que saber dar mate de rei, torre contra rei, beleza? Então, já desde o começo já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativa as notificações também para quando sair vídeo novo para ficar por dentro, beleza? Então bora lá. O que que você tem que pensar num final desse de, de rei, torre contra rei? Primeira coisa que tu tem que pensar é que tu não perde mais, beleza? Ou tu empata ou tu ganha. Perder tu não perde. Deixa eu só ajeitar aqui. Show. Perder tu não perde mais. Beleza? Então não precisa ter pressa, não precisa se afobar, não precisa, tem que dar mate logo, não, não, não. Beleza? A não ser que, né, tenha pouco tempo no relógio, tem todo aquele contexto e tu tem que se agoniar um pouco, mas no geral é bem tranquilo, beleza? A técnica que eu vou ensinar aqui é a técnica da caixa, certo? Onde a gente vai fazer uma caixa, uma espécie de caixa, e vai fechando essa caixa para prender o rei do adversário, certo? Para aplicar o checkmate. Então vamos pegar essa primeira posição aqui. Nessa primeira posição, eu vejo que eu tenho aqui o meu rei e minha torre, e o adversário tem o rei dele, certo? A minha torre ela já está cortando essa fileira e essa coluna. Então o rei dele não pode vir para essa região e também, se ele tivesse mais aqui no canto, ele não poderia passar por aqui, certo? Eu fiz uma espécie de caixa aqui, beleza? E o meu objetivo é ir fechando essa caixa até o rei dele ficar encurralado e eu conseguir aplicar o checkmate. Então, seguindo essa lógica, se eu tenho essa caixa aqui e eu quero fechar ela, eu posso trazer a minha torre para cá, certo? Apoiado sempre pelo meu rei, para o rei do adversário não tomar a minha torre. Então pode ver que eu fechei a caixa. Ela era aqui e agora eu deixei ela menor, certo? E esse é o meu objetivo. Uma coisa a se atentar também é sempre observar aonde que o rei do cara tá, certo? Aonde que ele tá mais perto, de qual borda do tabuleiro que ele tá mais próximo. No caso é dessa borda aqui. Então eu vou tentar empurrar ele para essa borda, para um dos cantos, né? Ou para esse canto ou para esse canto. No caso ele está mais próximo desse canto aqui. Então eu vou tentar empurrar ele para lá. Fechei a caixa aqui. O rei do adversário vai tentar se defender. Ele vai jogar para onde ele tem disponível ali, que ele não tem muito o que fazer, né? Além de esperar o checkmate. Então ele faz esse movimento e eu vou trazendo o meu rei. Como eu disse, não precisa ter pressa. O rei e a torre eles têm que trabalhar em conjunto. Eu não posso deixar a torre solta aqui em algum momento, porque senão o rei pode vir e tomar a torre. Então sempre tem que estar com o rei próximo. Ele passou um lance e eu vou trazendo o meu rei. Até um ponto que ele se afasta um pouco do rei e da torre e eu consigo novamente fechar a caixa. Tá vendo? Eu estou fechando mais ainda a caixa. Ele vai novamente passar um lance e eu vou de novo fecha mais a caixa ainda, certo? Ele só tem essas casas aqui disponíveis. Eu vou espremendo o rei dele. Ele mais uma vez só vai ficando com menos casas disponíveis ainda e eu vou trazendo o meu rei. Passou um lance, vou trazendo o meu rei. Opa, ele se afastou de novo. Tá vendo? Ele se afastou do meu rei e da minha torre e eu consigo novamente fechar a caixa. Pode ver que virou um cubículo, que virou um kitnet. O rei estava numa mansão e agora ele está no kitnet. Se afastou mais ainda, fecho mais a caixa. Agora ele está num. Eu nem sei o que que é isso mais. Ele está num quartinho. Ele está numa caixa. Literalmente uma caixa. Ele só tem essas duas casas disponíveis. E é nesse momento que o rei só tem essas duas casas disponíveis que eu vou aplicar o checkmate. Porque ele só vai ficar sambando de um lado para o outro. E aí eu vou trazendo meu rei, vou trazendo meu rei. E aí da mesma forma, ele se afastou da minha torre e do meu rei. O meu rei tira essas duas casas, para o rei dele não fugir. E aí eu consigo aplicar o checkmate. Certo? Eu faço uma espécie de oposição de reis aqui e aplico o checkmate.
beleza? Nesse primeiro diagrama. No segundo diagrama, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo padrão. O rei dele está mais próximo de qual dos lados do tabuleiro? Desse lado aqui, dessa região. Então eu vou tentar empurrar ele para lá. A minha torre ela está longe. Então eu posso primeiro trazer a minha torre para cortar o rei dele. O rei dele não volta mais para cá, só pode ir para a borda do tabuleiro. Cortei o rei dele, o que, que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar incomodar a minha torre que está solta ali. Como o meu rei está longe da minha torre, ele pode ficar tentando trazer o rei dele para ficar atacando a minha torre. E é o que ele vai fazer. Trouxe o rei dele, eu vou trazendo o meu. Beleza, trouxe o rei dele a ponto de atacar a minha torre. Eu jogo a torre para o outro lado, jogo a torre para perto do meu rei aqui. E agora minha torre está defendida, eu não preciso mais ficar me preocupando de o rei dele vir e atacar a minha torre. Ele vai passar um lance tentando justamente chegar mais próximo. E eu passo um lance com o meu rei. Não se preocupe, eu estou fechando a caixa aqui. Ele vai passar um lance. É aquele mesmo esquema. Se afastou da torre e do rei, eu fecho a caixa mais ainda. Lá passou um lance. O rei vai se aproximando. Sempre lembrar que quando ele chegar próximo da minha torre, eu não posso afastar o meu rei. Porque senão ele vai tomar. E aí eu passo um lance de rei de forma que eu continue defendendo a minha torre. Certo? Eu vou continuar na defesa da torre. Afastou de novo. Vou lá e ó, vou fechar a caixa. Fechei a caixa. Afastou de novo. Fecho a caixa mais ainda. Lembra sempre de levar o rei para o kitnet. Ele só tem que ter duas caixinhas disponíveis. É só que a cozinha e o banheiro. É só isso que ele tem que ter. E aí, quando ele só tem agora cozinha e banheiro, ele vai ficar indo. Cozinha, eu trago meu rei. Banheiro, trago meu rei de novo. Chegou na cozinha, eu aplico checkmate. Por quê? Porque o meu rei já tira essas casas de fuga do rei dele. E eu consigo fazer uma espécie de oposição de reis e dar o checkmate. Pode ver que foi a mesma posição que aconteceu no primeiro diagrama. E aí, para finalizar o último diagrama, peguei aqui uma posição mais remota, né? Porque a torre está aqui no canto, o rei está geralmente no centro, né? O rei do adversário ele vai tentar sempre se manter no centro para dificultar esse checkmate. Porque tu sabe que tu vai aplicar o checkmate em um dos cantos. Aqui, em algum dos cantos, né? E o rei vai tentar se manter nessa região aqui, para fugir dos cantos. E aí eu tenho que empurrar ele para a morte, digamos assim. Então, aquela mesma ideia. Eu vou cortar o rei para que ele não possa ficar livremente aqui passeando pelo centro do tabuleiro. Ele vai tentar fazer de novo aquilo que eu falei, de tentar incomodar a minha torre. E aí eu vou trazendo o meu rei para dar apoio. Ele vai de novo atrás da minha torre, trago o meu rei. Opa, tô com a torre aqui, eu tenho que ficar esperto e fazer o quê? Exatamente, tira a torre e levo para perto do meu rei. Ele vai de novo tentar ficar se mantendo nessa região aqui de centro. Ele não quer ir para o canto de jeito nenhum. E aí eu, como já fechei a caixa aqui, eu vou passar um lance de rei, mantendo a defesa da minha torre, certo? Ele vai ter que se afastar. Afastou do rei da torre, fecha a caixa. Afastou de novo, eu vou fechar a caixa mais uma vez. Beleza, fechei a caixa. Estou quase chegando no kitnet, que é onde eu quero aqui. Ó. Essa é a região que eu quero, ou essa aqui. Ele se afastou, eu trago o meu rei. Eu não vou, lembrando, eu não vou fechar a caixa aqui, porque ele toma. Não faz sentido. Lembra que sempre fecha a caixa quando o rei puder apoiar a torre. Beleza? Então, cheguei nessa posição, eu vou trazer o meu rei para apoiar. Ele vai sempre ficar de olho aqui, incomodando a minha torre, tá? Não, se tu afastar aqui, eu tomo essa torre, pá. Mas eu não vou deixar. Vou manter sempre meu rei aqui apoiando. Afastou de novo. Vamos fechar a caixa. Vamos pro kitnet. Afastou de novo. Opa, prendi ele aqui. Agora ele só tem um kitnet aqui para se mover. Cozinha e banheiro, cozinha e banheiro. Vai ficar pulando de um lado pro outro. Aqui eu já consigo aplicar o checkmate. Por quê? Porque o meu rei tira a casa de fuga. E a torre pode entrar aqui para aplicar o checkmate. Certo? E aqui, checkmate. Simples, fácil, sem dor de cabeça, sem muita firula. Essa é a técnica do caixote. Técnica da caixa, né? Fica mais bonito. Mas
No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado de forma assim bem simples, sem muita enrolação. Eu pretendo trazer os vídeos mais nessa pegada de soltar logo o conteúdo sem enrolar muito. Espero que não tenha esquecido de dar o like, deixar o like aí, se inscrever no canal para ver mais conteúdos. Pretendo trazer outros tipos de finais, né? Finais de bispos, que é um pouco mais complicado, outros tipos de mate, mate da escadinha. Comenta aí, coloca aí nos comentários ideias de posições que vocês queiram ver também, algumas posições mais específicas, alguns finais específicos que eu posso trazer aqui também, beleza? É isso, um abraço, até a próxima.